conceito já foi abordado em um dos filmes, Matrix. Descreve um futuro distópico no qual a realidade, como percebida pela maioria dos humanos, é, na verdade, uma realidade simulada chamada Matrix, criada por máquinas sencientes para subjugar a população humana. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. A evolução tecnológica está por trás dessa constatação e se propõe a criar outro mundo virtual em cerca de 50 anos. Quando você vai ao cinema e assiste aos filmes por meio de simuladores de realidade virtual, por exemplo, acaba tentando se desvencilhar de objetos virtuais, por achar que eles são reais. É isso que fazemos diariamente. E é um tipo de realidade completamente diferente que queremos no futuro. Porque um programa de computador super evoluído não faria a mesma coisa também com a realidade. O poder dos computadores é uma explicação. Já somos capazes de criar realidades digitais em videogames, nos filmes. Se levarmos em conta a lei de Moore, o poder de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses. Em uma década, as máquinas processarão o equivalente a 80 anos de pensamentos, produzidos por uma única pessoa, em apenas um mês. Nascemos e morremos nesse simulador. Então, para muitos, esta é a realidade. Imaginou como seria toda essa informação, dentro de um robô, com autonomia própria dentro de alguns poucos anos? Ai, meu Deus. Agora me escute com muita atenção. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador, construído para nos manter sob controle, para transformar um ser humano nisto. Em nossa realidade, a escravidão e a manipulação não é uma novidade, nem fruto específico dos tempos modernos ou das tecnologias modernas. Afinal, foi o imperador romano, Otávio Augusto, que criou, ou talvez tenha apenas melhorado e batizado, a famosa política, pão e circo, para pacificar Roma, mantendo o povo satisfeito e longe da política. O desenvolvimento da técnica na sociedade do capital tende a aparecer como desenvolvimento tecnológico, com objetos complexos, assumindo formas estranhadas, que sob certas circunstâncias socio-históricas podem assumir alto potencial destrutivo. Conforme se amplia, o fetichismo da mercadoria imprime sua marca indelével na sociabilidade humana, constituindo formas complexas de fetichismo social, criando a aparência de uma tecnologia onipotente. O fetiche da técnica por meio dos objetos tecnológicos tendem a ocultar a verdadeira dominação do capital, como relação social a serviço da reprodução da riqueza abstrata que aprofunda a desigualdade e a diferença de classe. A nossa Matrix, na vida real, se refere ao modo de vida que escolhemos seguir. Novelas que mostram a mesma realidade em que vivemos, abordadas de formas e cenários diferentes. Jornais em que, na maioria das vezes, só mostram assassinatos, roubos, desastres. Desenhos que escravizam a infância das crianças, e burlam a realidade, que elas teriam que de fato aprender. A educação é, dentre as demais, um dos grandes pilares para construir a mentalidade saudável de uma pessoa, fazendo-a fugir de coisas fúteis e informações desnecessárias, para sua sobrevivência e adaptação do futuro. A ideia de fugir da Matrix é exatamente aprender a fugir de uma realidade que nos aprisionam e nos impedem de crescer e evoluir, ao invés de nos tornar escravos e parados no tempo, sem a base de conhecimento e maturidade para entendermos o que de fato é proporcional, relevante e aceitável, para irrelevante, fútil e desnecessário para sua vida.